Boa noite aos brasileiros e portugueses, um olá para os que vamos assistir em outro momento. Estamos hoje com o nosso Desconversas, com a presença ilustre da nossa querida doutora Silvia Silva, que hoje vai compartilhar suas percepções, né, aproveitando que domingo retrasado foi o Dia das Mães em Portugal, então feliz Dia das Mães para as minhas queridas amigas portuguesas. E ontem foi comemorado o Dia das Mães aqui no Brasil. Então, a doutora Silvia sugeriu falarmos hoje sobre as doenças mentais que as mães acabam sofrendo. Então, com essa pequena introdução, e já desejando um feliz e abençoado todos os dias das mães para todas as mulheres que nos assistem, inclusive a doutora Silvia, que tem como principal missão ser uma boa mãe, não é, doutora Silvia? Se você olhar ali as postagens dela, ela sempre coloca que a principal missão da vida dela é ser uma boa mãe. Então, com essa introdução, eu passo a palavra para você. Olá, boa noite a todos, boa noite uma vez mais, Seira. Obrigada por estares aqui comigo uma vez mais. Sim, esse é um dos meus maiores propósitos de vida, se não o maior. E, como deves ter reparado, nós tínhamos falado sobre o tema que iríamos debater hoje e tínhamos falado nas doenças mentais e eu acrescentei as perturbações mentais, porque obviamente que as perturbações não são tão graves como as doenças, mas é quase como se pudéssemos exemplificar de uma forma mais simples, é quase como aquela areia na engrenagem, não é? Aquela pedrinha no sapato que não é tão evidente, mas que a longo prazo vai fazendo uma moça, não sei se não tão profunda como a de uma doença mental. Eu considerei trazermos este tema, uma vez que também no meu outro trabalho, onde eu trabalho com mais velhos, nós tivemos uma atividade em que falamos da mãe e da importância da mãe, e foi perceptível, através dos relatos dos idosos, perceber que, efetivamente, as perturbações mentais e as doenças mentais que as suas mães, as mães desses idosos, teriam tido e que na altura não eram diagnosticadas, não eram identificadas, foram sem dúvida marcantes e muitas vezes até provocaram um trauma nessas pessoas. E isso é possível nós percebermos também hoje em dia, que nós somos construídos de várias formas, mas obviamente que o papel de mãe tem um peso muito importante na nossa construção, na nossa percepção do mundo, na nossa modelagem, e portanto a forma como mentalmente as nossas mães estão tem um impacto enorme na pessoa que nós também somos e viremos a ser. Algo tão simples como nós percebermos que temos uma mãe equilibrada emocionalmente, não é? Saudável psicologicamente, com certeza que irá ser bastante diferente de termos, por exemplo, para começarmos por algo mais aparentemente simples e mais no dia a dia, não é? Hoje em dia não se fala de outra coisa que não seja a ansiedade e também a depressão, não é? Mas tocando no tema ansiedade, imaginando ter uma mãe ansiosa, isso é algo que tem um impacto profundo na nossa vida, que nos condiciona a percepção das coisas. Nós passamos, por exemplo, a ter medo de tudo e mais alguma coisa, de nos precavermos de todas as situações, e a ansiedade que uma mãe tem, obviamente que é transmitida a um filho. E a forma como este percepciona o seu contexto e a importância que as coisas que estão à sua volta têm é completamente diferente. Nós, vou tentar resumir isto, não é? Para não tornar isto muito maçador, mas no fundo aquilo que se passa em termos de processo mental e em termos de desenvolvimento mental é que nós vamos nos deparando com as situações, quando elas são novas para nós não sabemos que importância é que elas têm, e mediante aquilo que nos ensinam e que nos dizem, isso é muito grave, toma atenção, porque isso é muito grave, nós guardamos isso na prateleira do muito grave, não é? Quando mediante uma outra situação nos dizem, não te preocupes, isso é normal, acontece,
está tudo bem, isso até é normal a primeira vez não correr bem, depois nós tentamos outra vez e depois isso há de correr bem, não é importante. E nós pegamos naquilo e guardamos na prateleira do pouco importante, que não é muito grave, nós não devemos nos preocupar muito com a situação, ou seja, mediante aquilo que nos é transmitido, aquilo que nos é ensinado, nós vamos atribuindo graus de importância às coisas e é a partir daí que nós também construímos a nossa própria personalidade e o nosso próprio entendimento do mundo e daquilo que nos rodeia. Isto para dizer que quando nós, pelo contrário, temos uma mãe ao nosso lado, não é? Que nos indica o caminho e que atribui uma importância que de alguma forma seja desfasada da realidade, seja porque lhe dá uma importância excessiva, se estivermos, por exemplo, a falar de uma mãe ansiosa, ou de uma mãe que é negligente e que mediante algo que é importante, não é? Como a higiene, por exemplo, como o respeito pelos outros, como o cumprimento de horários. Se nós tivermos uma mãe negligente que nos diz que isso não é importante, não te preocupes, faz como tu quiseres, não estejas a responder a essas situações, o nosso entendimento vai ser isso e nós vamos ter tendência, obviamente, não é? A ir ao encontro daquilo que nos é ensinado. E isto para dizer que, consoante aquilo que nos é transmitido, nós podemos perfeitamente ter nós próprios um comportamento padrão completamente desviado daquilo que é esperado, daquilo que é adequado, daquilo que é socialmente aceito, porque é isso que nos é transmitido. E, por vezes, não significa que isto se mantenha ao longo da vida, porque nós temos outras interações que não só com a nossa mãe, como é óbvio, mas o que é facto é que a nossa base, a nossa matriz é construída por esta figura que é a figura da maternidade, em princípio, não é? E, portanto, é a partir daí que nós vamos querer, que nós vamos acreditar, que nós vamos confiar que a vida tem determinada importância e determinado significado. E só muitas vezes mais tarde, quando começamos a conviver com outras pessoas e começamos a dar importância igualmente a outras figuras, é que nós percebemos que se calhar aquilo que nós construímos no nosso processamento e no nosso desenvolvimento mental não pode eventualmente não corresponder exatamente à realidade, ou pelo menos à realidade dos outros, não é? Nós temos a nossa realidade, que é construída na nossa casa. Como eu costumo dizer, a nossa casa é a nossa micro-sociedade, não é? É o nosso laboratório de ensaio, onde nós, em princípio, podemos experimentar tudo, experienciar um sem número de coisas, seja o responder torto a uma pessoa mais velha, que são os nossos pais, seja o fazer disparates, seja o que for, e depois é ali também que nos são ensinados os limites, que nos são ensinadas as regras e que nós sabemos como é que devemos agir noutras micro-sociedades ou então na macro-sociedade, noutros contextos, não é? Nós sabemos que há determinadas coisas que são válidas e outras que não são, que há algumas coisas que são aceitas e outras que não são, e podemos ir ainda mais além quando temos pais que nos explicam que ali, naquele contexto, com aquelas pessoas, com aquela intimidade, aquelas atitudes são válidas, mas que as mesmas atitudes, noutras situações, noutros contextos e com outras pessoas, não o são, e que nos cabe também a nós diferenciar onde e quando é que nós podemos agir de determinada forma. Mas, no fundo, obviamente que nós vamos recolhendo essa informação. Acho até curioso quando as pessoas dizem mas eu sou assim, esta é a minha personalidade porque eu sou assim, eu nasci assim. Não é? Porque nós vamos nos construindo, nós somos suscetíveis, somos permeáveis, somos influenciáveis e quanto mais importância tiverem as pessoas que estão à nossa volta, mais nós nos permitimos confiar, não é? Nós mais facilmente pomos em causa algo que nos é dito por alguém que nós não conhecemos do que algo que nos é dito por alguém que é da nossa confiança, que nós temos à vontade e que aquela pessoa tem um papel importante e credível aos nossos olhos. E, portanto, é a partir daí que nós vamos construindo também a pessoa que nós somos. Portanto, a nossa personalidade não nasce
de determinada forma, nós não somos dessa forma. Normalmente quem usa essa expressão do nós somos assim, eu sou assim, eu nasci assim, não é agora que eu vou conseguir mudar, é normalmente alguém que não quer fazer o esforço de mudar, não é? Porque nós quando queremos muito, quando isso tem um grande impacto para nós, e essa é a grande força motivadora de alterarmos alguma coisa na nossa vida, é nós nos sentirmos suficientemente... Quero falar uma coisinha, doutora Silvia, se me permite. Sim, eu passo já, senhora, peço desculpa, mas como estava fora, eu não passei, mas eu passo já, deixa-me só concluir aqui este raciocínio, não é? O que acontece connosco é que nós precisamos de nos sentir suficientemente desconfortáveis para alterarmos alguma coisa na nossa vida. Tem que haver um impacto grande, tem que haver quase matematicamente uma escolha em que eu ganho mais em manter-me da maneira como eu sou, porque vai dar muito trabalho modificar, eu já estou habituada assim, eu acho que não vou ter grandes benefícios em ser de outra maneira, ou então eu consigo ter a percepção que por muito trabalho que dê e por muito desconfortável que seja, se eu fizer o esforço para modificar alguma coisa, eu vou ter mais ganho nisso e a minha vida vai ser melhor. E quando eu consigo ter essa consciência, eu consigo modificar, não estou a dizer que seja fácil, como é óbvio, mas dizer que não conseguimos modificar a pessoa, não é que somos, mas que temos sido até àquele momento, isso não corresponde à verdade, Soira. Então, Silvia, eu queria pegar o gancho do programa de hoje. Eu vou pedir desculpas, a minha internet está instável, então eu estou circulando pela casa, não dá para eu ficar com a câmera ligada. Mas, assim, eu queria pegar o gancho da sua fala de hoje, né? Quando a gente fala de doenças e transtornos mentais, né? Porque nós temos as doenças que são, por exemplo, ansiedade, depressão, burnout, agora tem o bore-out, enfim, né? Você tem aí algumas coisas que são doenças que são tratáveis, que são curáveis, enfim. E aí nós temos os transtornos, que esses não têm cura, né? É uma forma de ser, é uma maneira mental de ser, digamos assim, né? Vou usar minha linguagem de leiga. Mas eu queria falar um pouco sobre esses aspectos, né? Porque aí você trouxe os aspectos que uma mãe ansiosa pode gerar no filho, né? Que é o reflexo da ansiedade. Então, hoje você vê crianças muito pequenas, assim, muito jovens, né? Com históricos de síndrome de pânico. Eu já presenciei uma situação, né? Já acompanhei um caso de uma pessoa que, para mim, seguramente, a criança desenvolveu aquela síndrome de pânico exatamente por conta de toda a ansiedade da mãe e pela mãe ter jogado na criança a carga de um processo de separação, né? Então, quando você fala dos efeitos, né, que isso pode estar gerando na criança, talvez muitos dos casos que nós tenhamos aí de crianças e jovens envolvendo síndromes de pânico, seja em função também dessa sobrecarga de emoções que as mães acabam transmitindo para os filhos, né? No caso da mulher com depressão, eu vejo que tem uma certa tendência, porque ela não consegue cuidar de si própria, então, consequentemente, talvez ela venha a se tornar um pouco negligente com os próprios filhos, né? Mas nós temos uma coisa que eu aprendi, eu sei que você não gosta muito desse tema, mas eu particularmente conheço um pouco e eu vejo certas congruências nisso, é que os filhos, eles têm uma certa tendência a carregar as dores dos pais, não é? E as crianças tendem, isso foi uma coisa que eu observei na constelação familiar, e as crianças tendem a a querer carregar esse processo de dor dos pais e, consequentemente, elas acabam se sentindo culpadas por uma situação que elas próprias não criaram, né? Aí nós entramos na questão, só para eu finalizar, que aí eu te passo a palavra de vez, aí nós temos a questão, por exemplo, dos transtornos, não é? E para mim, uma mãe borderline vai criar todas essas espécies de insegurança emocional na criança, porque num determinado momento ela vai estar muito eufórica, né? E num determinado momento ela vai estar totalmente
depressiva, sem estímulo para fazer as coisas. Então, eu acho que fica nessa gangorra, enfim. Mas eu acho que a que eu vejo hoje com mais... que para mim hoje eu enxergo como um dos grandes maus, né? Um grande mal da nossa sociedade é a questão da mãe narcisista, não é? Eu acho que essa mãe narcisista, de todas que estão enfrentando suas dificuldades, enfim, eu acho que ela que consegue causar um dano maior, né? Principalmente se existe uma mulher que é a filha, né? Então, se você tem uma filha, ela tende a sofrer muito com a mãe narcisista, porque o narcisista por si só ele é competitivo. E você ter uma mãe narcisista é muito pior, né? Porque ela compete em todos os aspectos com a filha, não é? Então é muito difícil para uma criança entender por que ela é tratada de determinadas maneiras, porque aparentemente para a sociedade ela é uma mãe funcional, né? Mas a criança que vivencia, isso para mim é um dos mais graves, porque quando você percebe essa dinâmica da mãe que é ansiosa, né? Você vai detectar isso numa escola, quando a mãe está depressiva, quando a mãe tem esses problemas de ser borderline, de ser bipolar, enfim. Eu acho que são coisas que elas se tornam mais visíveis, mais compreensíveis e de forma mais acessível para que você possa ajudar aquela criança. Mas quando você convive, né, que isso o pessoal fala que hoje tem estourados casos, mas eu acho que é porque hoje a postura narcisista, ela é aplaudida na nossa sociedade, digamos assim, né? No passado não era muito bem visto, mas hoje eu acho que as pessoas, por viverem mais no contexto das aparências, elas se deixam ludibriar com o perfil de mãe assim, né? Então, pensando nesse aspecto dessa ligação dos filhos com as mães, né? E também eu quero trazer essas questões porque eu acho importante desmistificar esse papel de que as mães são santas, né? Porque as pessoas vinculam, inclusive, a imagem da mãe santa, boa e sofredora, a Maria, né? Que se sacrifica para trazer o Salvador ao mundo, que está aos pés da cruz dele, que acompanhou toda a missão, enfim. Então, vinculam essa figura da santidade da mãe, a santidade da mãe de Deus, e isso não é uma verdade, porque existem mães que são perversas, né? Eu acho que é importante desmistificar isso, porque isso também gera um processo de culpa nos filhos, né? Ou você vê crianças que são profundamente maltratadas pelas mães, né? Exatamente porque convive com o perfil de mulher assim. E aí eu volto no ponto. Para mim, esse é o processo mais desafiador, porque perante a sociedade, essas mulheres que são perversas, né, e que criam essa competição com os filhos e que tratam os filhos, né, notoriamente dão preferências entre um e outro, enfim, são ações, Silvia, que eu acho que precisa ficar claro para as pessoas, porque muita gente carrega a culpa de repente falar assim, poxa, mas é minha mãe, eu não vou conviver, é minha mãe, eu vou ter que me afastar, exatamente porque fica com essa visão de que todas as mães são perfeitas e boas, não é? Então eu queria trazer aproveitando o gancho da sua fala, para que você fale um pouco sobre essa questão, né, de como é que você enxerga essas situações. Bom, então, primeiro começar por dizer que é extremamente importante perceber a diferença entre o consciente e o inconsciente, ou seja, entre alguém que tem consciência que não está bem, não é? E normalmente uma pessoa ansiosa não perde consciência de si própria e percebe
que pode não conseguir fazer este diagnóstico. Eu sou uma pessoa com perturbação de ansiedade, mas percebe que não está bem, que é ansiosa e que tem dificuldade em lidar com as situações, que normalmente, quando é confrontada com esse diagnóstico, não nega, acaba por concordar e perceber que assim é. E depois temos um sem número de outras situações, das quais estavas a falar, que são os transtornos em que realmente as pessoas não admitem, não conseguem ter o discernimento para assumir que efetivamente não só têm um problema, como estão a prejudicar os seus. E normalmente é isso que define uma doença mental, não é? Alguém pode ser completamente diferente, ter um funcionamento disfuncional, ou pelo menos aos nossos olhos disfuncional, mas desde que ela não se prejudique, nem prejudique ninguém que esteja à sua volta, ela pode perfeitamente ser diferente. Quando é que passa a ser um problema? Quando, mesmo que não se prejudique ela própria, prejudica aqueles que têm à sua volta, que é aquilo que acaba por acontecer com a personalidade narcísica. A personalidade narcísica pode perfeitamente pertencer a alguém com muito sucesso, que é muito respeitada, muito validada socialmente, em que em termos individuais, e normalmente funciona melhor ainda se nós estivermos a falar de uma pessoa solitária, de uma pessoa que não tem um relacionamento amoroso ou que pelo menos não tem filhos e que acaba por ter muito sucesso porque como tem na sua base a competitividade, isso é uma alavanca, é a ambição que faz com que ela consiga efetivamente ter sucesso. O problema são depois as relações sociais, não é? Porque são pessoas que não olham a meios para atingir os seus fins, mesmo que estejamos a falar de relações de mães e filhos. Elas não se importam ou nem sequer se dão conta que é muito mais importante o grau de afeto e que têm com os filhos do que propriamente o que podem beneficiar com alguma situação e, portanto, isso passa a ser mais importante. Este era o primeiro ponto que eu queria fincar e que acho que é mesmo muito importante quem está à volta das mães, não é? E que percebe que elas não estão bem e há alturas na vida em que a pessoa, mesmo não tendo uma doença mental, mas está de tal maneira que não tem certeza se precisa ou não de ajuda e o facto de não ter a certeza vai enfraquecê-la, vai deixá-la ainda mais vulnerável e vai fazer com que ela chegue efetivamente a um estado de doença mental. Podemos estar a falar de coisas mais banais para as pessoas de uma forma geral, como por exemplo a depressão, que é algo que se vai perdendo, é uma energia que se vai perdendo até ao ponto em que realmente a pessoa não só não consegue cuidar de si, é negligente consigo própria, como muito menos tem energia para cuidar de outro ser que esteja dependente de si. Este é o primeiro ponto que eu queria referir. Depois falaste aí também na questão da mulher santa, não é? A mãe, ou o título de mãe, é colocado num patamar que às vezes as mães ditas normais, e onde eu espero me incluir, ou pelo menos eu acho que me incluo, às vezes sinto-me um bocadinho frustrada, não é? Porque eu não consigo ser aquilo tudo. Eu não consigo ser tão perfeita, eu não consigo fazer tantas coisas, eu não consigo ter tantos malabarismos, ser multifunções, ser atenta, ser trabalhadora, ser independente, ser caseira, ser divertida, espera-se realmente do papel de mãe algo que sinceramente me parece que é inalcançável, não é? E isso também é muito fomentado nas redes sociais e nós sabemos que hoje em dia aquilo que está nas redes sociais tem um grande impacto na construção da personalidade das pessoas e, portanto, é um risco imenso nós colocarmos esse papel numa fasquia tão elevada e depois todas as mães se sentirem que estão aquém e daquilo que é esperado enquanto mães. As mães não são perfeitas, as mães não são santas e também não são super mulheres, mas pior que tudo é efetivamente aquilo que tu disseste, as mães tóxicas, não é? Aquelas que efetivamente infelizmente, e pelo menos são numa percentagem menor do que as outras, mas efetivamente prejudicam mais do que aquilo que ajudam, que são mais penalizadoras, que a sua presença é mais prejudicial do que benéfica e que, portanto, por muito que nos custe, não só a nível sentimental, mas também no nível social, porque a relação mãe e filha tem um peso estrondoso
na sociedade, uma filha dizer que não fala com a mãe, que não está com a mãe, que optou por não estar com a mãe, por não ver a mãe, por não a visitar, é penalizado, é constantemente penalizado, é muito difícil de ser aceito, e nem sequer há a preocupação de perguntarem, mas porquê? O que é que aconteceu? Que tipo de relação é que tinhas com a tua mãe? O que é que ela te fez? Como é que ela era para ti? Que te leve a tomar a decisão de preferires não estar com ela, de preferires não ter uma relação mais próxima com ela, para te sentires minimamente bem e não te sentires perturbada. É algo que é muito penalizado socialmente e que, portanto, ainda hoje se mantêm relações tóxicas mãe-filhos precisamente por isso, não é? Porque há um sentimento de obrigação de manter esta relação, porque tem um determinado estatuto social que se espera que seja respeitado. Falaste ainda noutra situação que tem a ver com as constelações familiares e o facto dos filhos se sentirem responsáveis pelos erros dos pais. E isso acontece muito também porque os pais projetam nos filhos, não é? Grande parte das vezes, querendo ou não, e quero acreditar que nem sempre seja com intenção ou com má intenção, mas os pais projetam nos filhos a vida que não tiveram e que gostariam de ter tido, não é? E que querem colmatar neles as falhas que eles consideram que foram as falhas da sua vida. Eles achavam que em determinada altura, se tivessem feito de outra maneira, que se tivessem escolhido outro curso, que se tivessem escolhido outra profissão, que se tivessem ido por outro caminho, que a vida deles teria sido melhor e que, portanto, quando tiverem um filho, vão encaminhá-lo naquele sentido, porque consideram que é aquilo que vai ser bom, que vai ser proveitoso para o seu filho. Ou então, por outro lado, se eles consideram que a sua vida e as escolhas que fizeram na sua vida foram as mais corretas, é isso que eles vão também querer projetar no seu filho. E quando isso não acontece, acaba obviamente por haver um conflito, em que das duas uma, ou o filho se rebela e contraria e dá a sua opinião, e então aí vai ser contra o pai e vai haver um problema na relação, ou então vai acatar aquilo que o pai diz, vai ter dificuldade em contrariar, o pai ou a mãe, vai ter dificuldade em contrariar, não é? Vai aceder, vai acatar tudo aquilo que lhe é dito e, portanto, vai se manter na posição de criança para o resto da vida. E muitas vezes, como nós sabemos, e às vezes eu em consulta pergunto, qual é o seu papel principal? É o de filha, é o de esposa ou é o de mãe? E muitas vezes as pessoas, ainda que tenham já casamentos, que já tenham filhos, mas continuam a ter como papel principal o papel de filhas, porque ainda não cortaram o cordão umbilical. Normalmente tem a ver com essas mães narcísicas ou manipuladoras e que, portanto, impedem-nas de crescer, impedem-nas de ter voz, de pensar de maneira diferente e, portanto, vão fazendo com que essas pessoas, mesmo adultas, se mantenham sempre no papel de filhas. Soira. Bom, Silvia, você me fez pensar numa coisa, né, que eu ouvi um dia desses que, cumprimentando uma amiga e pelo sucesso dos filhos dela, e ela... Oi, você está me ouvindo, Silvia? Está me ouvindo? Sim? Então, cumprimentando uma amiga pelo êxito, né, do filho dela, e ela falou assim, bom, Soira, esse é o nosso papel, né, criar filhos para o mundo. E aí eu acho que esse é o papel de mães que são funcionais, não é? Elas entendem essa perspectiva de que a responsabilidade delas é deixar o melhor cidadão possível para a humanidade. Enquanto as outras que estão nesse processo disfuncional são aquelas que elas não permitem que os filhos se desenvolvam, né? Como você bem falou, infantil pessoa ser um adulto que não consegue ter uma dinâmica de vida própria, né? E acho que uma coisa muito interessante que você também colocou, né, é de que as mulheres não são mulheres maravilha, né? Por mais que nós queiramos ter essa perspectiva de ser presença para todos, né? Acho que quando o pessoal fala de depressão, principalmente, depressão é o resultado de alguém que foi... Então, eu penso que se faz necessário ter esse cuidado, né?
de não sobrecarregar uma pessoa, não exigir cobranças, né? Não fazer cobranças de uma pessoa que é um ser humano, não é? Essas ideias utópicas, né, de como devem ser as mães, e essas utopias todas que se colocam para nós como seres humanos, que não somos perfeitos, eu acho que é o que acaba também gerando uma série de conflitos, não é? Porque cada um vai idealizar o que é a perfeição para si, não é? Cada um vai ter a sua perspectiva de ilusão. Tanto que você pega filhos que, para eles, a mãe foi perfeita porque foi trabalhar fora e deu todo, digamos assim, o aspecto material, supriu todo o aspecto material que aquela pessoa queria. Enquanto para o outro filho, ele preferia não ter aquele conforto material, mas gostaria de ter mais a presença da mãe, né? Então, é difícil nós avaliarmos, né, esse conceito, né? Mas é o que você bem colocou, ser uma boa mãe é um esforço de, pelo menos, se fazer presente ali e orientar nos valores que são adequados, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco, Silvia, de como é que uma mãe poderia criar esses filhos para ser de forma funcional, né? Eu vejo muito, e você também deve ver, muitas matérias falando sobre essa nova geração, que são infantilizados, enfim. Então, como é que nós podemos, enquanto mães, trabalhar isso, né, para criar filhos funcionais, né? Então, foi até a Martita Sá que trouxe essa fala, e eu acho fantástica, né, a forma como ela cria os filhos dela, e a Thaís Takayama também, que é a mãe do meu sobrinho, que gerou e formou, educou um ser humano fantástico, né, que Deus permita que meu sobrinho continue sendo assim, mas eu sempre vi também na forma de educar da Thaís essa preocupação de torná-lo desde muito pequeno independente, né. Então, assim, estou trazendo exemplos de pessoas que eu acho que deram uma educação muito bacana para os filhos, né? Como é que você enxerga, Silvia, essa questão de formar os filhos nesse sentido? E para os filhos que têm essas relações tóxicas, né? O que você aconselha? Porque foi o que você falou, né? Muitas vezes nós, enquanto seres humanos, dependemos muito desse julgamento alheio, né? Vivemos aí em função do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, mas nenhum dos outros, né? Como diz a minha irmã, paga as minhas contas e nem lava as minhas roupas íntimas para se achar no direito de dizer o que eu devo ou não fazer. Mas eu queria que você falasse um pouco dessas duas situações, né? De como mães podem criar filhos funcionais e como os filhos que estão vivendo dentro desses contextos tóxicos e que têm essa pressão podem se libertar um pouco disso. Bom, Sara, começar por dizer que é impossível ser-se boa mãe se a própria pessoa não se sentir bem com ela própria e não se cuidar a si mesma, não é? Isto é que me parece que seja o mais importante, nós nos cuidarmos independentemente das tarefas e das responsabilidades que nós temos, até porque qualquer um desses compromissos que nós temos para com o outro, nós não conseguiremos certamente fazê-lo convenientemente se não estivermos bem connosco próprias. E, portanto, este é um ponto de partida, não é? A mãe se sentir bem para poder ser boa mãe. E eu acho que a partir do momento que ela é equilibrada e que é saudável mentalmente, ela consegue ter a percepção que consegue... A forma que tem de criar um filho funcional é dar-lhe ferramentas. E isto vem-se misturar com o tema que falámos há pouco, que tem a ver sobretudo com uma componente ansiosa que está cada vez mais exacerbada, sobretudo nos jovens, e que tem muito a ver com isso, não é? Com a superproteção e com a dificuldade que os pais têm de trabalhar a resistência à frustração das crianças e a resiliência. As crianças adolescentes, são super protegidos, são super poupados das adversidades, porque os pais não querem lidar com a sua reação à frustração, porque
temos que lidar com as birras, temos que lidar com os amus, temos que lidar com más reações, temos que lidar com caras feias, temos que lidar com situações que nos desgastam energeticamente e, portanto, a opção mais fácil é permitir tudo, como, por exemplo, entregar um tablet ou um telemóvel para a mão de uma criança e ele assim está calado e não me rouba energia e me permite estar a fazer aquilo que eu quiser e não lhe estar a dar atenção. E, portanto, isso é efetivamente mais fácil, mas isso não está a trabalhar em nada a sua capacidade de lidar com a frustração, de não ter aquilo que quer no momento que quer e como quer, e que, portanto, vai transformá-lo, vai, obviamente, construí-lo e vai transformá-lo num adulto mais frágil emocionalmente e que tem menos capacidade de lidar com a frustração e que é aquilo que a perturbação da ansiedade faz, terá tendência a fazer uma análise errada das situações em que vai aumentar, vai exagerar uma situação que é dita normal e vai transformá-la em algo de muito perigoso e, portanto, vai despoltar ali picos de ansiedade. E isto é muito importante, nós não infantilizarmos, não é? Não superprotegermos, não evitarmos todo e qualquer sofrimento da criança. Não estamos a falar de promover o sofrimento, estamos a falar de impedir que a criança sofra, e a dor tem um significado enorme na nossa vida, porque a dor diz-nos que nós estávamos errados de alguma maneira, que alguma coisa não está bem em nós, que nós não devemos tocar em alguma coisa que nos está a queimar, que nos está a cortar, que nos está a magoar, não é? Nós não devemos fazê-lo, porque se eu já fiz uma vez e me magoou, e fiz novamente e me magoou, então eu não o devo fazer. É isso que a dor nos diz, é um barómetro para aquilo que está correto e não está, e quando eu retiro isso a uma criança, eu evito que ela sinta dor, eu estou a desproporcionar, estou a retirar-lhe a possibilidade de ela conseguir avaliar se uma coisa é grave ou não, se uma coisa é prejudicial para a sua própria vida ou não, não é? E como ela não sabe se aquilo é grave ou se é perigoso para ela ou não, ela vai começar a fazer uma análise errada e, por tudo e por nada, vai ter picos de ansiedade porque vai entender que as coisas, até aquelas que são as mais naturais na vida e as mais regulares, são graves quando elas na realidade não são. Bom, isto é mesmo muito importante. É importante que a mãe se sinta bem com ela própria, que repare as suas feridas quando as tem, que não as projete nos filhos. Os filhos não têm culpa das suas próprias frustrações, não é? Podem, obviamente, intensificar. Como é óbvio, se eu já estiver cansada e se tiver um filho pequeno, obviamente que ele vai intensificar o meu cansaço, é óbvio, mas ele não é o causador, não é? Não é ele que me causa o meu transtorno, a minha irritabilidade, o meu cansaço, não é de certeza absoluta e, portanto, eu tenho que me reparar a mim própria, tenho que me cuidar, tenho que estar eu própria bem para conseguir ser uma boa mãe e para conseguir promover-lhe ferramentas necessárias, porque, volto a repetir, grande parte das vezes são os próprios pais, neste caso as mães, que têm dificuldade em lidar com o choro. Não estejas assim, não chores. Não, a criança tem que chorar, tem que libertar, tem que manifestar que está triste, não vai fingir que não está triste. E, portanto, a grande parte das vezes são as mães que não sabem lidar com essas emoções, com essas situações e que, portanto, acabam por infantilizar e fragilizar os próprios filhos. Dizer também que é mesmo importante perceber aqui, e tu falaste em algo que é fantástico, que é a mesma mãe pode ser vista pelos filhos de uma forma completamente diferente. Por exemplo, uma mãe que trabalha de manhã à noite, por um filho pode ser vista como muito lutadora, por outro filho pode ser vista como uma mãe abandónica, que nunca esteve com ele e que não passou nenhum tempo com ele, não é? Isto tem muito a ver também com a própria perspectiva e com aquilo que se transmite a um filho, e que às vezes até entre irmãos, a mesma mãe com a mesma postura têm olhares dos dois filhos completamente diferentes. Entretanto, e mesmo para finalizar, que já ultrapassámos em muito o nosso tempo, desmistificar o papel de mãe, efetivamente, porque é algo que é inalcançável, nem sequer é possível ou é real a fasquia onde o papel de mãe é colocado e que faz com que isso deixe de ser ambicioso, não é? E que, pelo contrário, faça com que todas as mães, aquelas que são saudáveis
E ser saudável é também cometer erros, é também nem sempre estar bem, é às vezes não ter paciência com que essas mães não sintam que estão a defraudar completamente aquilo que esperavam delas próprias e que estão, de alguma forma, a prejudicar os seus filhos. Tentarem ser apenas mães normais e darem o seu melhor. Soira, só mesmo para terminar. Não, e aí ficou só pendente a questão dos filhos e das filhas em relação a essas mães tóxicas. O que que você diria para essas pessoas, né? Porque, assim, de certa forma vai ser um reflexo, não é, Silvia? Se a criança, desde muito pequena, vive ali buscando uma validação de uma mãe que nunca vai validá-la, né? A tendência é que ela vá reverberar essa postura no relacionamento dela enquanto sociedade. Então, mesmo que ela tenha essa percepção de que aquilo não é num dado momento da vida, porque é impossível, né, nós não sei, ficarmos adormecidos a vida inteira, até porque é o que você falou. Num dado momento, você sai para a sociedade, caso também você não seja de forma proibitiva por parte dessa figura dominadora de se relacionar. Mas, de qualquer forma, você começa a ter acesso a uma escola, a outras pessoas que podem ampliar a sua visão e, de repente, você entender que a dinâmica da sua mãe não é semelhante à dinâmica de outras mães, né? Mas aí eu penso nesse contexto. Uma criança que viveu sob a sombra de uma mãe narcisista, não é? Uma mãe tóxica, para ser mais abrangente. Uma criança que viveu debaixo da sombra de uma mãe tóxica, que desde muito pequena buscou essa validação. Eu imagino que seja muito mais difícil para ela, se ela não tiver uma figura de resgate ali, que ela consiga compreender a necessidade de se afastar e de não ser, como você bem colocou, julgada pela sociedade. Como é que uma pessoa, num contexto como esse, ela tem que trabalhar esse processo nela, né? Porque, graças a Deus, a grande maioria são mães normais, tem seus dias bons, seus dias ruins, um dia que a chinelada vai, né, o chinelo voa na direção da criança, outro que ela está mais, enfim, somos seres humanos, mas nesses contextos onde a dinâmica ela realmente é doentia, como é que essa criança que se torna um adulto e que, consequentemente, sempre vai estar buscando validação de alguém, vai ter força para romper esse ciclo e aguentar a bronca de ser julgada pela sociedade? Como é que alguém vai trabalhar isso dentro de uma terapia, por exemplo, Silvia? Olha, Sara, efetivamente o mais difícil é a pessoa conseguir identificar, não é? Porque nós, lá está, nós construímos a nossa personalidade primeiro por modelagem, não é? Pelas nossas referências, e se nós tivermos como referência uma mãe tóxica, para nós aquilo é o normal, não é? É difícil nós percebermos que, por mais desconforto que aquilo nos provoque, que aquilo não é o normal. Nós começamos a perceber quando, em termos comparativos, não é? Porque nós fugimos sempre da aceitação dos outros e achamos sempre que não devemos também depender da opinião dos outros, mas o que é facto é que nós somos seres sociais e nós também nos validamos ou invalidamos consoante aquilo que nós vemos à nossa volta e que percebemos que a nossa realidade nem sempre é a realidade dos outros. Quando a nossa realidade, não sendo a realidade dos outros, é melhor, podemos nos deixar estar, mas quando nós percebemos que afinal não tem que ser assim, que aquilo que eu vivi sempre e que eu achei que era normal, afinal não tem que efetivamente continuar, a partir daí já é um bom ponto de partida. Eu quero acreditar e parece-me que o facto de cada vez haver mais informação a nível das doenças mentais, a nível da parte da psicologia de uma forma geral, em que as pessoas estão um bocadinho mais esclarecidas e têm um bocadinho mais de noção daquilo que é o padrão, não é? Pode não ser o normal, eu não gosto muito de usar o termo normal, mas pelo menos que é aquilo que é o saudável e que é aquilo que é o aceitável. A partir do momento que eu tenho informação, eu posso não conseguir logo tomar decisões que sejam boas para mim, mas pelo menos eu já sei que aquilo que eu estou a viver não é o saudável e que eu não tenho que ficar ali
Claro que depois eu tenho que me reforçar, tenho que cuidar de mim, voltamos outra vez ao ponto que referi há pouco, que isso é algo que é transversal, eu tenho sempre que o fazer, não só a nível da minha alimentação. A minha alimentação tem que ser saudável, mas todas as outras minhas formas de alimento também têm que ser saudáveis. A forma como eu me alimento espiritualmente tem que ser saudável, a forma como eu me alimento socialmente tem que ser saudável. Todas as minhas formas de alimento, não é? Daquilo que eu sou feita, têm que ser saudáveis. E eu tenho que cuidar de mim, desde que eu tenha mínima noção. E volto a dizer, claro que é difícil quando nós crescemos numa casa com uma mãe tóxica, é difícil termos a noção que temos que cuidar de nós. Agora, a partir do momento que tomamos essa consciência, e como já disse muitas vezes aqui, a nossa responsabilidade começa a partir do momento que nós tomamos consciência de alguma coisa. Quando nós temos consciência que alguma coisa não está bem, que a nossa realidade não tem que ser assim, não tem que ser vivida desta forma, e que eu tenho que cuidar de mim, eu começo a perceber que todas as situações tóxicas que eu tenho na minha vida devem ser eliminadas, das duas uma, ou eu me afasto, ou se puder, elimino-as completamente. Há situações que são muito mais difíceis de eliminar, se eu depender, por exemplo, financeiramente, porque se for o meu trabalho, não é? A menos que eu consiga, entretanto, arranjar outro, eu não consigo eliminar definitivamente, mas eu tenho que arranjar estratégias de afastamento, situações mais tóxicas, e isso é exatamente a mesma coisa. Quando estamos a falar de amigos, eu poderei eventualmente me afastar definitivamente deles. E se eu estiver a falar de familiares, independentemente desse familiar ser a figura da minha mãe, eu terei que pelo menos me afastar. É mesmo muito importante, principalmente quando eu percebo a diferença da minha saúde mental quando eu estou em convívio ou quando eu estou na presença dessa pessoa e quando eu não estou. E se eu perceber o impacto negativo que essa pessoa tem em mim, infelizmente, e sei que quem está a ver, não é? Que é o público dito normal e que também vai achar muito estranho isto, se essa pessoa que me faz mal, que me perturba, que me incomoda, também for ao mesmo tempo a minha mãe, infelizmente eu terei que me afastar, porque eu preciso de me cuidar mentalmente. E nós começamos a perceber que às vezes, por exemplo, elas têm esse impacto, como se não conseguem fazer diretamente connosco, conseguem fazer para os nossos filhos, não é? Destituindo aquilo que nós decidimos, dizendo outras coisas, permitindo coisas que nós não permitimos, ou seja, de alguma forma desautorizando-nos, retirando-nos o poder, e é quase como, lá está, principalmente se nós estivermos a falar de pessoas narcísicas, é uma forma delas competirem, fazerem com que os netos gostem mais delas do que gostem da mãe, não é? O que prefiram estar com a avó do que estar com a mãe. Quando nós estamos, por exemplo, na presença dessas pessoas, nós sabemos que é alguém que obviamente que tem ali algum tipo de perturbação. Mas isto para dizer que quanto mais consciência nós tivermos, quanto mais informação nós tivermos e mais consciência e mais nos cuidarmos, mais nós temos que admitir, querendo ou não, que precisamos mesmo nos afastar de situações tóxicas. Tu estavas a falar, como é que se trabalha isso em terapia? Seja, se isso chegar à terapia, já é uma caminho andado, mas a pessoa perceber que precisa de terapia, então isso já é ótimo, porque nós já estamos naquela zona mais consciente em que a pessoa já percebeu que a sua vida não tem que ser assim e que pode, alguma parte em si, que é da sua responsabilidade e que ela pode efetivamente alterar. Eu queria só pegar aqui num comentário espetacular de uma mãe que eu conheço de perto e que é uma mãe espetacular, que é a Ruth Canati, que diz: o meu filho diz que eu sou mãe chata, e eu penso, boa, estou a fazer um bom trabalho. É isso mesmo, não é? Porque quando nós os contrariamos e lhes transmitimos os nossos valores e que nós temos a convicção que mesmo que eles não acatem, que é o melhor para eles, claro que nós estamos a fazer o nosso papel. Da mesma maneira que quando eles fazem birra, quando eles contrariam, eles também estão a fazer o papel deles, eles estão a manifestar que não estão de acordo com aquilo que nós estamos a dizer, e é a forma deles, obviamente, se manifestarem, mas isso não significa que nós temos que ceder e que temos principalmente que protegê-los e evitar que eles sofram com as situações, porque melhor, obviamente, do que uma criança, um adulto sabe aquilo que lhe vai fazer melhor a longo prazo na sua vida. Soira, eu vou-me já despedir, deixo um beijinho e até breve.
Bom, doutora Silvia, muito obrigada por mais um programa. É sempre uma alegria e um aprendizado imenso, né? Quando nós trocamos essas ideias. Algumas vezes eu penso que nós até podemos estar batendo na mesma tecla, né? Insistentemente, mas eu penso que seja necessário, né? Porque talvez depois que você bata pela 10ª vez na mesma tecla, a pessoa pode acabar tendo um insight. Então, doutora Silva, muito... Só interromper um bocadinho antes mesmo de terminar. Falaste aí dessa insistência, eu acho que é mesmo muito importante, seja pela insistência, por ser algo que tu ouves repetidamente e que, entretanto, começa a fazer sentido e começa a entrar e começas a refletir sobre aquilo, mesmo que não seja de uma forma propositada, mas aquilo ficou e a pessoa começa a refletir sobre algo que nunca tinha ouvido, seja porque na primeira vez ou na quinta vez que ouviu, aquilo não lhe dizia nada, e imagina que a 10ª vez, como tu estavas a falar, é algo que naquele momento a pessoa está a passar na vida, não é? E que naquele momento aquilo já lhe faz sentido e que se identifica. Na primeira vez que ouviu não, na quinta vez também não, mas entretanto, e nem sequer pensou naquilo, não é? Aquilo não tinha qualquer valor, mas que entretanto passa a ser a sua realidade e então é nesse momento que ela desperta. E mais que não seja por isso, vale a pena nós andarmos aqui um bocadinho a repetir os mesmos temas e a tentarmos que todos nós cuidemos da nossa saúde mental e com certeza que quando nós cuidamos da nossa saúde mental, a nossa saúde física também será cuidada, certamente. Um beijinho, desculpa ter-te interrompido, Ceira. Não, imagina, foi perfeito. Então, encerramos o nosso Desconversa de hoje, deixando o nosso grande abraço para todas as mães, todas as excelentes e boas mães que nós conhecemos, né? Algumas que já partiram, mas que deixaram aí a sua marca, né? Ontem eu mandei uma mensagem para Valquíria, né? Que é a filha da Adriana, a nossa Adriana Pueblo, né? Que nossa grande amiga que faleceu há alguns anos. Então, em nome dessas mulheres que nós estamos aí, nós abraçamos e acolhemos e desejamos tudo de melhor para tantas mães excelentes aí, cada uma fazendo o melhor que pode para deixar seres humanos melhores para a humanidade, né? Um grande beijo, Silvia, e muito obrigada por mais uma vez estarmos juntas. Ainda que eu não tenha conseguido aparecer dessa vez, mas a minha voz permanece a mesma, firme e forte. Um beijo.